Paz del Senhor, mis hermanos, Deus les bendiga. Essa que vos habla é a missionária Davilane. E hoje em dia me toca compartilhar com vocês esta classe de discipulado. Assim que vamos fazer uma oração para pensarmos então com nosso tema de hoje em dia. Senhor, te damos graças neste dia, te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor venga, Senhor, abrir nosso entendimento, nossa mente para compreender de tu palavra e para compreender, Senhor, esta enseñança que vamos estar estudando e aún mais de compreender para que vengamos, Senhor, poner em prática. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bueno, mis hermanos, hoy en día nosotros el tema que nos toca es la libertad cristiana y nosotros tenemos aquí como texto bíblico, ¿no? El texto principal, el texto base, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, que es el texto de Juan 8, 32. Entonces, mis hermanos, todos nosotros cuando venimos a Cristo, nosotros venimos, ¿no?, con nuestras cargas, venimos, ¿no?, con nuestros pecados, muitos com vícios, não? Todos nós chegamos a Cristo com alguma carga, não? Chegamos a Cristo com algo que nós necessitamos de libertação, de liberação sobre nossas vidas. E Jesus Cristo, Ele nos faz essa invitação, não? Jesus faz essa invitação para nós em sua palavra, quando Ele disse, venide a mim, não? Venide a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecargados, não? Ele, Senhor Jesus Cristo, nos faz essa invitação dizendo, venide a mim todos os que estás trabalhados e cargados e eu os harei descansar, não? Então, Jesus Cristo, Ele nos faz essa invitação. E hoje em dia, nós vamos então ver aqui dentro de 3 pontos. E o primeiro ponto que nós vamos ver é de lo que temos que ser livres. A primeira coisa que temos que ter em conta, não, é de lo que temos que ser livres, não? E nós, meus irmãos, temos que ser livres do pecado, não? Temos que ser livres do pecado. Todo isto que eu falei, não, de la ansiedade, carga, preocupação e todo isto, vícios, não? São coisas que estão relacionadas com o pecado, são coisas que têm que ver com o pecado, não? Então, sabemos que depois que o homem ele desobedeceu a Deus, quando Deus nos hizo, quando Deus nos criou, nós não teníamos nenhum vício, o homem não sofria de ansiedade, não sofria com todas as enfermidades que hoje em dia nós vemos o mundo sofrendo com todas essas coisas, não? Pero depois que o homem pecou, depois que o homem desobedeceu a Deus, que entra no mundo o pecado, então todos nós somos pecadores e todos nós estamos sujeitos e estamos, não, vulneráveis, não, a la ansiedade, a la preocupação, a los vícios. Incluso muitas pessoas, elas buscam, não, uma falsa liberdade e elas buscam um falso alívio, um falso descanso em los juegos de azar, não? Em la borrachera, em todas essas coisas que em realidade dá uma falsa sensação de libertar, não? É como se eles se enganaram, não? E aqui, o segundo ponto que nós vamos ver é a verdadeira libertar em Cristo, não? A verdadeira libertar em Cristo. A primeira coisa, eu tenho que ter consciência, não, de que eu necessito ser livre, que o que nós necessitamos ser livres é do pecado. E o segundo ponto, a verdadeira libertar, essa libertar que eu necessito, onde eu encontro, não? Então, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele declarou em sua palavra, dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos será livre. Em outro momento, Ele também vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nada vem ao Padre, senão por mim. Então, quem de hecho me hace livre? Quem de hecho me hace livre? Cristo Jesus, por meio, não, de sua sangue, por meio da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele levou sobre Ele todos nossos pecados, todas nossas falhas, não, todos nossos vícios. Então, Cristo me hace livre, não, por meio de sua sangue eu sou limpiado, e a palavra de Deus, o contato com a palavra de Deus, é a palavra de Deus que me limpia, é a palavra de Deus que me libera, é a palavra de Deus que me transforma, que é a única verdade absoluta.
La palabra de Dios es la verdad. Por eso Jesucristo hizo esa declaración. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, mis hermanos, existe hasta un ejemplo que a mí me gusta hablar de un pastor, ¿no?, que estaba teniendo una charla con un muchacho que no era, ¿no?, que no cristiano, y estamos hablando de la verdadera libertad. Aquí estamos hablando de la verdadera libertad, pero el mundo ofrece una falsa libertad, ¿no? Y ese pastor estaba hablando con este muchacho estaba diciendo al pastor: mira, usted es muy... No es bueno ser cristiano, porque esa cosa de ser cristiano, usted queda preso, usted no puede salir, usted no puede tomar, usted no puede divertirse. Y ahí el pastor miró para ese muchacho y le dijo: mira, yo te voy a probar que yo soy libre, que nosotros somos libres, y que en realidad es usted que está preso, ¿no? Y ese muchacho usaba el cigarrillo, ¿no? El cigarrillo. Y ahí el pastor dijo a ese muchacho: para de usar el cigarrillo. Y él dice así: yo no puedo. Y ahí el pastor dijo a él: viste, usted está preso en esto, yo estoy libre. ¿Por qué? Porque yo tengo la opción de hacer, pero yo no quiero hacer, porque esa cosa no me domina. Y es verdad, venir para Cristo es una opción. No es por fuerza, no es por violencia, ¿no? Nosotros somos cristianos y servimos al Señor por una opción, no porque el Señor nos obliga a hacer, porque hemos aceptado la invitación de Cristo. Entonces, el pastor dice a él: mira, yo tengo la opción de tomar, yo tengo la opción de usar el cigarrillo, yo tengo la opción de hacer todo esto, pero yo no quiero. Pero en el momento que yo quisiera hacer, yo puedo hacer. Si yo quisiera hacer, pero usted no tiene opción. ¿Por qué? Porque usted está preso a este vicio, usted está preso a esa cosa, ¿no? Entonces, mis hermanos, aquí es un ejemplo, solo para que usted comprenda la verdadera libertad, ¿no? Nosotros sí vivimos la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque no somos dominados por el vicio, ¿no? Y aunque en este proceso nosotros vengamos a sentir ansiedad, ou ter algum tipo, não, de problema, nós todos os dias aceitamos essa invitação de Cristo. E todos os dias nós venimos a Cristo por meio da oração, entregando ao Senhor, não, nossas ansiedades, nossas preocupações, e nos alimentando da palavra de Deus diariamente. Então nós encontramos no Senhor esta liberdade. Então, primeiro ponto, temos que ser livres do pecado, não? De todo que está relacionado com o pecado. Segundo ponto, a verdadeira liberdade em Cristo. A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus e em sua palavra. E o terceiro ponto, meus irmãos, que eu quisera compartilhar com vocês, é que uma vez que nós, meus irmãos, fuimos não livres, uma vez que nós venimos a Cristo, nós temos que estar firmes nesta liberdade. Temos que, então, permanecer em liberdade. Então, o apóstolo Pablo escreveu a los hermanos em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dizendo a aqueles irmãos: estade, pois, firmes em la liberdade com que Cristo nos hizo livre, e não esteis outra vez sujeitos ao jugo de esclavitud. Aqui nesta igreja estava tendo aí alguns problemas, e os irmãos se estavam deixando levar também por falsas doutrinas, ensinanças do judaísmo e todo isto. E aqui nós vemos também que podemos estar presos em la religiosidade, não? Em falsos, em la cultura, em falsos costumes, em coisas que quizás desde nossa niñez nós aprendemos como sendo a verdade, pero que quando conhecemos o Evangelho, quando conhecemos a palavra de Deus, quando conhecemos a Cristo, fomos livres de todas essas cargas, não, que estava sobre nós, às vezes um conjunto de regras para se cumprir, não? E nós fomos livres de esto. E aquele apóstolo Pablo estava aconselhando aqueles irmãos, dizendo: estás firmes, não, em la liberdade com que Cristo os hizo livres, e não volvéis estar outra vez bajo os sujeitos ao jugo de esclavitud. Então, meus irmãos, a terceira coisa é que nós temos que esforçar-nos para permanecer em Cristo, permanecer na verdade, permanecer na palavra e permanecer em liberdade, não? Então, eu quisiera destacar aqui um ponto acerca da liberdade, que em algumas situações, meus irmãos,
como de pessoas, por exemplo, que vêm a Cristo e têm algum vício, não? Algum vício de las drogas, por exemplo, uno hay que ter paciência, não? Porque nem sempre a liberação ela é espontânea, não? Às vezes, ela acontecerá dentro de um processo de libertação. E aqui, meus irmãos, para permanecer em liberdade é necessário estar dentro do processo de la santificação, não? Utilizando de seus agentes que são, não? Os agentes de la santificação, la sangre de Cristo, la palabra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vivia em comunhão com a igreja. Missionária, como eu hago para permanecer na liberdade que Cristo me hizo livre? Não? Você tem então que, por meio da sangre de Cristo, primeiro, não? Porque é a sangre de Cristo que nos libera, é a sangre de Cristo que nos liberta, nos limpa de todo pecado. Não? Segundo, permanecer na palavra de Deus, utilizar esse agente da santificação, que é a leitura diária da palavra de Deus. Não? E o Espírito Santo, eu leio a palavra de Deus e o Espírito Santo é aquele que me ajuda a praticar a palavra de Deus. Não? Então, o Espírito Santo de Deus é um dos agentes da santificação, porque é Ele que me avisa quando eu estou em perigo, é Ele que me avisa, não? Quando eu tenho que estar lejos de alguma prática pecaminosa, então quando eu hablo na mentira, ou então quando eu hago algo que vai entristecer ao Senhor, então o Espírito Santo de Deus é o alarme dentro do cristiano que ele avisa, não? Então, viver em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, tu tens um pastor, não? Tu tens uma autoridade espiritual sobre tu vida, e tu tens, não, a comunhão um com os outros, não? Isto todo é de extrema importância para que tu permaneça nesta liberdade, não? Porque solitos nós outros não podemos, necessitamos então da ajuda de nossos irmãos em Cristo para permanecer nesta liberdade, não? Que o Senhor nos hizo livre. E, meus irmãos, eu concluo então dizendo-lhes, não, que precisamos reconhecer nossa condição de pecadores, não? Segundo, ao mesmo tempo, não se conformar com nossas próprias debilidades, reconhecer, pero não se conformar, não? Por quê? Porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar para sermos livres, não? Estava sobre Jesus nossos vícios, estava sobre Jesus, não? Nossa ansiedade, todo aquilo que nos prendia, não? Estava sobre Jesus Cristo. Então, eu tenho que reconhecer, pero não me conformar e me escapar para Cristo, não? Me escapar para sua palavra, que é a verdade. Ter paciência, quizás, como o exemplo específico que eu disse, eu tenho a necessidade de passar por uma liberação em algo, então, ter paciência neste processo e compreender, não, que para eu permanecer nisto, não, eu tenho então que aplicar aí os agentes diariamente, não, os agentes da santificação em minha vida, não, então, e por meio de seu sacrifício, o sacrifício de Cristo Jesus, podemos ser livres e caminhar em vitória, porque Ele venceu, você também vencerá, não? E a palavra de Deus diz, ante em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio de aquele que nos amou. Então, eu não sei, não, quizás aqueles que caminham com Cristo há muito tempo, quizás por ignorar alguma área ou alguma coisa, algum vício, algo de sua vida, alguma prática pecaminosa, quizás aún esteja nisto e necessita dessa libertação de parte de Deus, não? E a palavra que te dejo é que primeiro reconozca, não? Reconozca, segundo, não desista, não desista e permaneça, não, neste processo de libertação, de liberação, que o Senhor te dará a vitória. Então, eu vou disponibilizar então aí o material escrito e também tem aí uma tarefa para vocês estarem contestando. Amém, meus irmãos? Então, assim que desta maneira eu concluo, não, nosso tema de la libertad cristiana e haremos então uma oração para estar concluindo neste dia e você então aí contesta sua tarefa. Que Deus te bendiga, permaneça firme em la libertad
que o Senhor Jesucristo te hizo livre. Senhor, te doy gracias en este día, te doy gracias, Senhor, por este tiempo, mi Dios, que estuvimos aprendiendo de tu palabra. Eu te pido em nome de Jesucristo e eu declaro, Senhor, libertação, liberação sobre a vida, meu Deus, de esses alunos, meu Deus, que vão estar escutando, Senhor, está mirando este vídeo, meu Deus, que o Senhor venga, Senhor, todos os dias, ajudar-nos, meu Deus, a permanecermos, meu Deus, em la libertad, a lo qual Cristo nos hizo livre. Te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Que Deus les bendiga.